exponencial. Dá uma olhadinha comigo aqui nesta equação exponencial, onde a variável x ela aparece no expoente 3 elevado a 2x menos 1 menos 3 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 igual a menos 1. O que a gente precisa ter como ferramenta para poder resolver equações exponenciais? Potenciação. A gente precisa ter conhecimento muito bem das potências e das regras de potenciação, daquelas propriedades das potências de mesma base, produto, quociente, potência de potência e tudo mais, tá bom? Uma maneira que a gente pode trabalhar nessa equação exponencial é tentar igualar as bases. Porque a propriedade fundamental, quando nós vamos resolver equações exponenciais, uma equação exponencial, ela é assim, né? Se a elevado a x é igual a elevado a y, então, ou se somente se, x for igual a y. Beleza? Só que nesse caso, esse negativo aqui, não existe uma propriedade das potências que façamos que esse 3 seja conservado em uma única base. Então, nós vamos por partes. Dá uma olhadinha nisso daqui. 3 elevado a 2x menos 1. Tem uma propriedade das potências que diz assim: a elevado a x vezes a elevado a y é igual a A elevado a x mais y. Então, nós vamos aplicar essa propriedade aqui nesse 3 elevado a 2x menos 1 e também nesse 3 elevado a x menos 1, só que o contrário. Nós já temos essa soma, então nós vamos voltar no produto, certo? Então, vem aqui, ó. Aquele 3 elevado a 2x menos 1, ele vai ficar 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a menos 1. Produto de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Quando a gente soma 2x com menos 1, vai dar 2x menos 1, certo? Então, a mesma coisa a gente vai fazer ali na frente. Menos 3 elevado a x copia, menos 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Nada impede de você escrever no lugar desse vezes o dividir e aplicar a propriedade da divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes, que no final das contas vai ficar o mesmo conceito, né? Vai equivaler aqui esse 3 elevado a menos 1, tá bom? Isso é igual a menos 1. Tá. Em vez de melhorar, parece que piorou a situação? Não, piorou não. Sabe por quê? Vamos continuar aqui. Uma outra propriedade muito interessante e importante das potências diz assim: a elevado a x elevado, deixa eu arrumar aqui, a elevado a x elevado a y é a mesma coisa que a elevado a x vezes y. Potência de potência multiplica os expoentes. E nós temos aqui uma multiplicação, né? Então, nós vamos voltar na potência de potência, certo? Então, essa multiplicação a gente vai fazer a volta. Vem comigo. 3 elevado a x e elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a menos 1, menos 3 elevado a x, menos 3 elevado a x, vezes 3 elevado a menos 1, igual a menos 1. Certo? Dá uma olhadinha aqui. Propriedade potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. X vezes 2, 2x. De novo. X vezes 2, 2x. Então, tá tudo tranquilo. Certo? Do lado aqui, 3 elevado a x ao quadrado, vezes 3 elevado a menos 1, menos 3 elevado a x,
menos 3 elevado a x de novo, vezes 3 elevado a menos 1 igual a menos 1. Um artifício muito interessante que é muito usual nessas resoluções de equações é a gente fazer uma troca de variável para poder visualizar melhor os conceitos algébricos que estão sendo aplicados ali na equação. Assim, ó, a gente vai fazer o 3 elevado a x igual a y, igual a qualquer uma outra variável. Porque se você olhar bem aqui, ó, esse 3 elevado a x que nós temos aqui, esse 3 elevado a x que nós temos aqui e esse 3 elevado a x também aqui, nós vamos chamar ele de y. Visivelmente fica melhor para você entender depois os conceitos. Então vamos lá. Y, então esse aqui é um y, tá? Elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a menos 1 é 1/3, expoente negativo na potência, inverte a base, menos 3 elevado a x, y, menos 3 elevado a x de novo, y novamente, vezes 3 elevado a menos 1, 1/3, igual a menos 1. Vamos dar uma ajeitada aqui legal. Vai ficar y ao quadrado dividido por 3, menos y, menos y dividido por 3, igual a menos 1. Equação do segundo grau. Que tal se a gente multiplicar toda a equação por 3? Sabe por quê? Vai facilitar a nossa vida depois para fazer os cálculos. Melhor multiplicar por 3 e trabalhar com o número inteiro do que trabalhar o número fracionário, tá bom? Y ao quadrado dividido por 3 vezes 3 dá y ao quadrado. Porque esse 3 vai cancelar com esse 3 na hora do produto. Menos y vezes 3 dá menos 3y. Menos y sobre 3 vezes 3 dá menos y, porque vai cancelar esse 3 com esse 3. Igual menos 1 vezes 3, menos 3. Se você multiplica toda a equação por o mesmo valor real, tudo vai ficar equivalente. Nós vamos ter equações equivalentes, né? Muito bem. Tá com cara de equação de segundo grau, né? Y ao quadrado menos 4y, menos 3y com menos y dá menos 4y. Menos 3 a gente volta ele para o primeiro membro, vai ficar mais 3 igual a 0. Então, a gente tem aqui uma equação de segundo grau completa, certo? E que nós podemos resolver essa equação completa utilizando tanto a forma resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara, tanto quanto a fórmula que é a soma e produto das raízes da equação. É um artifício, né? Essa soma e produto é um artifício. Eu já deixei um vídeo falando dessa parte aqui de soma e produto, certo? Qualquer coisa você dá uma olhadinha de novo. Muito bem. Fazendo pela soma e produto, nós sabemos que a soma vai ser menos b sobre a. Portanto, a soma vai ser menos da fórmula com menos que a gente tem no b. Aqui o b vale menos 4, dividido por a, que é 1. Portanto, a soma é igual a 4. S de soma é igual a 4. E o produto é C sobre A. Portanto, o produto das raízes dessa equação é 3 dividido por 1 e o produto é 3. Muito bem. Isso agiliza os cálculos, né, pessoal, do que ficar fazendo forma resolutiva, que é a fórmula, fazendo pela fórmula resolutiva da equação de segundo grau, conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Mas aquilo que você achar mais segurança na hora de resolver uma equação desse tipo, você pode fazer, tá? Muito bom. Quais são as raízes dessa equação, né?
que nós temos aqui? Deixa eu organizar aqui. Nós precisamos encontrar como o x' e o x duas linhas os dois números reais que somados dá 4 e multiplicados dá 3. Então, vai ser 1 e o x duas linhas é o 3. Porque 1 vezes 3 é 3, que é o produto, e 1 mais 3 é 4, que é a soma. Se você fizer por delta, x' e x duas linhas com a fórmula de Bhaskara, você vai chegar no mesmo valor, tá? Muito bom. Então, essa é a resposta. Aqui é y, tá? Porque nós estamos trabalhando a equação aqui na variável y. Corrigindo aqui. Não, porque a equação é na variável x. Dá uma olhadinha nela aqui, ó. É 3 elevado a 2x menos 1 e etc e tal. Como nós utilizamos um critério aqui, ó, de troca de variável, 3 elevado a x igual a y, que é um artifício para ajudar a gente a resolver tipos de equações, principalmente nessa maneira, a gente tem que voltar nessa parte da troca de variável. Voltando em 3 elevado a x igual a y. Podemos trocar de variável, normalmente, desde que depois a gente volte nessa troca para poder concluir a equação. Então, vamos lá. 3 elevado a x igual a y. Nós temos dois valores de y, porque nós tivemos ali uma equação do segundo grau com duas raízes reais distintas. Então, vamos fazer 3 elevado a x igual a 1. E depois, 3 elevado a x igual a 3. 3 elevado a x igual a 1. Vamos igualar as bases. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Cancela-se as bases. Propriedade fundamental, bases iguais, expoentes iguais. X é igual a 0. Desse lado aqui, ó, o expoente aqui já é 1, né? Você pode ver que as bases já estão praticamente igualadas. Cancelamos a base. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 1. Portanto, x é igual a 1. Logo, a solução daquela nossa equação 3 elevado a 2x menos 1, etc e tal, vai ser 1 e o 0. Melhor 0 e 1, né? 0 e 1. Beleza? Tranquilo?